ağzından hak etmediği tek bir lokma geçmez. Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Ira foi até Orun e perguntou se haveria um trono no casamento. Orun ri dele e diz: se você quiser, tudo bem, mas serão 2 cadeiras. Ira fica muito envergonhada ao ouvir isso. Depois, ele vai até Moisés e diz que não há trono nos casamentos e o abandona. Acontece que foi sobre a cerimônia de circuncisão que Musa falou, e quando Elis e Gonca ouviram isso, caíram na gargalhada. Musa acidentalmente contou a Ira sobre a cerimônia de circuncisão. Enquanto isso, Ira começou a arquivar seus planos para o casamento. Ele mostrará tudo isso a Afif. Mas ele tem medo de mostrar isso a Afif. Mas quando percebe que não pode mais escapar, vai até o quarto de Afif e diz: quero te mostrar o arquivo que preparei. Ira vai até ele e Afif nem olha para a cara dele. Ira diz que planejei tudo de novo. Afif se levanta e começa a examinar o arquivo. Ira preparou tudo em ordem. Afif começa a fazer-lhe perguntas. Afif olha atentamente para encontrar algo de errado com ele, mas não consegue encontrar nada. Depois, ele diz para Ira: me surpreenda, planejamento perfeito, muito bem. Ira sorri para ela e quando ela está prestes a sair pela porta, ela diz: a única coisa que não combina aqui é você. Você acha que é uma noiva que combina com Demiral? Ira ficou muito triste quando ouviu isso. Ele sai da sala chorando. Essa mulher é realmente cruel. Justamente quando Ira pensou que ele estava feliz, ele conseguiu chatear Ira novamente. Enquanto Ira desce as escadas tristemente, Musa a vê e pergunta: sua sogra gostou? Ira diz que também gostou. Musa pergunta a ele: se ele gostou, por que você está chateado? Ira disse: não pensei que o incidente fosse tão grande. Agora estou me perguntando se posso lidar com esse casamento. Ele chega a Orun e diz: preciso mostrar o arquivo para Orun agora. Quando Ira entra, ela diz a Orun que o casamento está pronto. Orun começa a examinar o arquivo e diz lista de convidados, cardápio, vestiário de noiva. Ira diz que a Fifiam também aprovou. Orun pergunta a ele: você tentou fazer com que ele gostasse? Ira pergunta a ele: você não gostou? Orun também se levanta e diz: tenho uma ideia melhor. Mostra o papel rasgado de Afif e diz: você se lembra disso? Colocou no livro o casamento dos seus sonhos, que Ira Afif tinha rasgado. Orun o encontra enquanto procura papel e o junta. Ira fica muito surpresa ao vê-lo e diz: você. Orun olha para ela e diz: quero que nosso casamento seja assim. Ira diz: mas senhora Afif. Orun disse a ele que nosso casamento seria muito tranquilo à beira-mar. Em breve iremos à praia para o local do nosso casamento. Dizendo que deveria ficar com a lista original, ele a pega da mão de Ira e diz a ela: prepara-se, vamos embora. Quando Ira está prestes a sair da sala, ela pergunta: não deveríamos ir? E sua mãe aprova totalmente. Orun também vem até ele e diz que este casamento é o nosso casamento. Será o que quisermos. Só não se canse, é o suficiente para mim. Ira sai da sala ao ouvir isso. Quando ele volta, Orun está falando ao telefone. Ira diz a ele que estou pronto, podemos sair. Orun diz a ele que ele tem algum trabalho a fazer e então vamos sair imediatamente. Ira sai para o jardim dizendo: estou no jardim. Ira conversa com Musa no jardim e diz que Orun voltou ao primeiro lugar. Musa diz que Orun fará qualquer coisa por você. Depois que Musa vai embora, Ira começa a esperar por Orun no jardim. Nesse momento, um carro se aproxima da porta. E Ciangir e Neva descendem dele. Enquanto Ira tenta descobrir quem é o carro, Ciangir sai do carro e começa a caminhar em direção a Ira. Diga a ele que isso é uma verdadeira surpresa. Enquanto Ira tentava entender o que aconteceu: Cian, nós te conhecemos, você não lembrava.
Ele diz: você pode me dizer seu nome? Ira estende a mão e diz: eu sou Ira. Se for Ciangir, digo Ciangir de Miral. Naquela hora, Orun sai pela porta e vai até Ciangir e diz Ciangir e abraça Ira e diz que você conheceu minha esposa. Ira conta a Orun que nos conhecemos quando ele foi procurar seu anel. Ciangir aponta para Neva e diz: minha irmã, Neva. Ira diz a ele que estou feliz. Neva arrogantemente diz a ele para não decidir tão cedo. Depois, Neva vira-se para Orun e diz: você não parece muito feliz em nos ver, mas sua mãe ficará muito feliz. Sevket vai a Afif e diz que os seus primos chegaram. Afif diz-lhe: já não o vejo há anos, o que estão a fazer aqui? Deixa-os esperar um pouco, estou a preparar-me e venho. Orun os convida para o salão. Orun pergunta por que eles vieram. E dizem: de agora em diante, estamos aqui para sempre. Aí o Afif chega e dá boas-vindas. Mas Neva tem a língua afiada e diz a ele que é um prazer ver você. Afif diz-lhe que não estávamos à tua espera. Neva também diz que uma pessoa não avisa quando chega em sua própria casa. Afif fica irritado com esta situação. Orun intervém e diz: você é de Dmirá, esta porta está sempre aberta. Então todos se sentam. Priya está muito feliz em vê-los, porque ele os usará para criar confusão. Enquanto tomavam café juntos, Neva disse a Ira: meu pai cresceu nesta mansão, tinha muitas lembranças lindas e mesmo quando morreu, morreu com saudades da mansão. Quando Afif ouviu isto, outra pessoa ouviu isto. Nesse caso, ele pensa que está sofrendo uma vitimização. Nesse momento Ali entra. Orun senta Ali ao lado dele. Ele mostra Ciangir e Neva para Ali e diz que são primos da sua avó. Ciangir e Neva ficam surpresos ao ouvir isso e dizem é tradição. Orun também o chama de filho de Ali e Nian. Quando Ciangir lhe conta que não sabia que Nian tinha um filho, Afif intervém e diz: assim como você não sabe muitas coisas, você também não sabe disso. Orun também diz que tudo pode ser sentado e discutido. Nesse momento, Afif vira-se para Ali e diz: vai para o teu quarto. Ira se levanta com ele e o leva para o quarto dela, dizendo: vamos juntos, você pode me contar o que aconteceu na viagem hoje? A atmosfera está realmente tensa. O problema de Ciangir e Neva está agora claro. Eles acham que o pai dele é o dono daquela mansão. É por isso que eles farão o possível para conseguir aquela mansão. Vamos ver o que acontecerá nesta situação. Ou começarão a viver com eles em Ciangir e Neva. Se eles começarem a morar naquela mansão, isso se tornará realmente insuportável. Vamos ver juntos o que vai acontecer. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais! Desejo-lhe dias felizes.